Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 25 de fevereiro, nessa terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, abrindo o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, e todos aqueles que servem a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, paroquianos, unidos na fé, nós aqui atentos a essa palavra de Deus. A gente lembra que Jesus fez a experiência da transfiguração, depois enfrentou na planície a situação de um jovem epiléptico e o pai tentando salvar e dialogando, e Jesus dizendo que certos demônios a gente tem que expulsar com muita oração. Logo em seguida nós temos aí Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Mas nesse momento Jesus começa a dar uma atenção especial aos discípulos. Começa a dar uma atenção especial para eles. Por quê? Porque precisa prepará-los para chegar a Jerusalém. E há 3 em Marcos, a gente lembra que Marcos quer dizer quem é Jesus, e Jesus procurou uma profissão de fé. E há 3 momentos em que Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E todos os 3 momentos que Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, há incompreensão. Há uma incompreensão. Viu? Na primeira, Pedro não entende. Viu? Pedro faz uma profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas aí Jesus faz o anúncio da paixão. Pedro repreende Jesus e Jesus o chama de Satanás. Temos um outro momento em que agora eles estão discutindo quem que é. Eles porém ficaram calados, pois pelo caminho estavam discutindo quem é o maior. Viu? Jesus tem que chamar a outra. E o terceiro momento, 2 filhos de Zebedeu querem ficar um à direita, outro à esquerda de Jesus. Então o que nós temos? Diante de todos os anúncios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, há uma incompreensão. Há uma incompreensão da parte dos discípulos e às vezes uma incompreensão da nossa mesmo, né? Quando a gente pensa que a gente quer eliminar o sofrimento da realidade de fé. E não dá para eliminar o sofrimento da realidade de fé. Da mesma forma que o amor dói, a fé também dói. Da mesma forma que o amor é sofrido, a fé também é sofrida. Porque amar o outro é sofrido. Amar alguém é sofrido. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa fácil. Acreditar em Deus também é sofrido. Rezar é muito sofrido. Então Jesus vai apresentando o seu sofrimento, o anúncio da sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas após o 3º dia eles ressuscitarão. Viu? Mas, porém, os discípulos não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Depois Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Viu? Eles também ficam calados. E a gente estava discutindo quem que é o maior nesse negócio aí todo. Quem que vai ser o mais importante? Quem vai ter mais lucro? Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, e todos aqueles que servem a todos.
Em seguida pegou uma criança, e lembrando que criança ela acredita, não tem medo, mas criança tem curiosidade, né? Por que que o céu é azul? Viu? Então criança é verdadeiro, né? Se você perguntar para uma criança, eu sou feio e bonita, ela vai dizer se você é feio ou bonito. Viu? Ela vai olhar para você, não, você é muito feio. Criança geralmente diz a verdade, diz o que pensa, é autêntico. Porém é muito frágil, criança não era contado, né? Criança precisa de cuidado, precisa de atenção. Então ele pega uma criança que precisa de cuidado, de atenção, precisa ser educado e preparado para o futuro, porque se um pai e uma mãe quer ter um filho com dignidade, honra e ter orgulho do filho, dá trabalho educá-lo. Dá trabalho educá-lo. Nós estamos num processo de fracasso da educação, viu? Porque ninguém está aprendendo nada nas escolas, viu? Porque a gente não consegue prestar atenção. Crianças de 10, 12 anos não sabem ler, viu? E aí a gente vive essa angústia e essa tristeza desse mundo nosso complicado, desorganizado e às vezes sem muito futuro. Então, Jesus começa, fala assim, olha, quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe não está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, através de uma criança que é um ser que precisa de cuidado, precisa de zelo, precisa de atenção, que está na sua fragilidade, o Natal é uma criança recém-nascida, uma manjedoura, Deus entrando na história da humanidade no nosso formato mais frágil, né? Nosso formato mais delicado, que precisa de mais atenção. Por isso, geralmente, colocar uma vida no mundo gasta mais ou menos 1 ano. Por isso que nasce, quem tem muitos filhos, é 1 por ano, né? Porque são 9 meses de gestação, depois os 3 primeiros meses é de amamentação intensa e de atenção intensa também, né? Então, os 3 primeiros meses é de uma atenção redobrada com a criança que acabou de chegar. Viu? Então, cabe a cada um de nós pedir sempre a Deus que nos dê a força necessária para que a gente não fique preocupado em querer ser grande e importante, não, mas que a gente seja que seja presença de alegria e de esperança na vida. Que cada um nesse mundo possa, com a sua presença e seu modo de ser, fazer com que o mundo se torne um pouco melhor. Os discípulos levaram um puxão de orelha de Jesus. Olha, se vocês quiserem ser importantes, seja o primeiro a servir. E se vocês querem acolher a Deus, acolha quem precisa ser acolhido. Ao acolher a fragilidade humana, nós estamos acolhendo Deus também. Um abraço e até mais.